Pronto, agora começou para valer, né? Bom dia, meus queridos alunos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui na aula de hoje, tá? Bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. E eu gostaria que vocês, depois, quem ainda não olhou no cigarro de vocês, eu coloquei um tópico de aula lá embaixo, chamado de Planejamento para a Cadeia de Arquitetura de Computadores, está com a data do 9/2, que é hoje, até o 8/4. Tá? É fato que a gente acabou atrasando algumas aulas por motivos técnicos, motivos pessoais, e esse assunto tem que ser compensado. Eu estava pensando em gravar alguns vídeos offline, mas para que a gente tenha mais agilidade e maior interação, eu dei preferência que esses vídeos fossem ao vivo. Então, eu coloquei aqui dois arquivos. Eu peço que vocês depois deem uma olhada lá, que é chamado de temas. Eu vou abrir aqui. E o outro é chamado de planejamento, tá? Nos temas, você pode observar tudo o que a gente precisa ver na disciplina de arquitetura de computadores. A gente já marcou aqui os que já foram vistos, ok? Então, falta bastante coisa, a gente está um pouco atrasado, né? Um pouco aí é eufemismo, né? A gente está bem atrasado. E aí a gente elaborou aqui um planejamento para a gente conseguir cumprir tudo até o final da disciplina, tá bom? Então, toda sexta-feira, eu verifiquei com as duas turmas, tanto da manhã quanto da tarde, qual é o horário que vocês, coincidentemente, têm livre. Obviamente, isso não vai bater com todo mundo, né? Alguém pode ter uma aula nesse horário, mas pelo que eu verifiquei, a maioria está livre, certo? Então, a gente continua com as aulas ao vivo, às terças e quintas, e algumas sextas-feiras, até o fim do semestre, a gente vai ter outras aulas, tá? Então, como é que vai ser? Nessa terça, a gente vai ver o tema 6, que é o que estava faltando aqui no nosso planejamento, né? Tema 6. Quinta-feira, temas 7 e 8, e por aí vai. Na próxima sexta-feira, a gente tem os temas 7 e 9, também ao vivo no Google Meet. Você vê que às sextas-feiras as aulas são sempre às 13h30. Como não é o horário da disciplina, não é um horário que você deveria normalmente estar presente numa aula ao vivo, tá? Eu não vou cobrar a presença, ok? Então, você não é obrigado a participar da aula ao vivo, mas seria muito interessante se você participasse, até para poder interagir, tirar dúvidas, fazer alguma pergunta, algo que você deseje falar ali na hora, tá, da aula. E, obviamente, nessas aulas que não são nas terças e quintas, a gente vai passar também alguma atividade, até para quem não assistiu ao vivo, né, fazer e contar a presença desse dia, tá bom? Então, a gente tem aqui terças e quintas. Outra coisa também, né, para não sobrecarregar a última avaliação, no princípio a gente teria duas avaliações, e não ficasse uma tonelada de temas para a última avaliação, foi decidido que a gente faria mais uma, tá? Então serão três avaliações. Uma no dia 5/3, a segunda avaliação, que vai até o tema 26, e a outra no dia 9/4, tá? Então a gente espera terminar tudo a tempo, ok? Então, alguma dúvida com relação a isso? Obviamente, à medida que a gente for progredindo, eu vou dando um checkzinho aqui, tá? Nos assuntos que a gente tem que abordar, nos temas das aulas, a gente vai acompanhando. E à medida que a gente for progredindo, esse planejamento, esse cronograma pode ser modificado, né? Até para a gente, se a gente conseguir ir tirando algumas sextas-feiras extras aí, tá? Vocês também podem observar que, por conta da pandemia, né, o carnaval foi considerado como ponto facultativo. Então, nesse caso, o Ian Rodrigues está perguntando se a média será das três provas, eu vou pegar as duas maiores notas. Não, Ian, eu vou pegar as três notas, tá? Vamos fazer a média com as três, é mais justo, né? Para que todo mundo estude, dê uma olhada em todo o conteúdo. Porque senão pode acontecer do cara tirar um 10 na primeira, um 10 na segunda, e eu vou lá fazer a terceira. Né? E aí acaba não estudando, acaba não assimilando o conteúdo corretamente. Então, terça-feira de carnaval a gente vai ter aula, já que é ponto facultativo, ao vivo aqui pelo Google Meet. Mas, a exemplo das sextas-feiras, eu não vou cobrar presença.
tá? Ao vivo. Isso é facultativo. Quem quiser aparece, quem não está liberado. Mas vai ter atividade para ser feita, tá bom? Entendido? Terça-feira de carnaval, ponto facultativo. Então vamos lá, né? Vamos acompanhando direitinho. De novo, eu reforço, né? Não vamos esperando pelas aulas. Você já tem aqui o planejamento dos temas, você já tem aqui quais são os temas que têm que ser estudados e nem vão esperando pelo professor, tá? Vão se adiantando a mim, vão estudando para a gente estar sempre em dia com a matéria. Então vamos começar com a aula de hoje. Tá? Sem mais perguntas, né? Se ninguém tem dúvida. Na aula de hoje, conforme a gente está programado, a gente vai ver números de precisão finita, sistemas de números raiz ou números de base, conversão de uma base para outra, números binários negativos e adição e subtração de números binários. Para começar, a gente vai iniciar com números de precisão finita. O que diabo é precisão finita? É o seguinte, para a gente começar a entender o que é precisão finita, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Quantos dígitos são necessários para representar um número? Tá? A gente tem que ter em mente que toda aritmética realizada por um computador ela é diferente da aritmética realizada pela gente, por nós, seres humanos. Além disso, né, os computadores eles trabalham com outra definição numérica, eles trabalham provavelmente com números binários, né? Então eles têm outras formas a gente tem que achar outras formas de representar os números. E para cada computador, eles possuem uma quantidade de memória finita. Isso é fato, né? É óbvio. Não existe computador com memória infinita, pelo menos ainda, né? No dia que inventarem algum computador mágico aí, especial, né? Pode ser que um dia a gente tenha memória infinita, mas por enquanto não. A memória é finita e a quantidade de memória disponível para que um número seja representado por um computador ela é definida já no projeto desse computador, no projeto da sua arquitetura. Então, esse é um limitante, tá? Isso aí é uma limitação que o computador vai ter, tá? Então, essa natureza finita, ela vai nos forçar a lidar com o fato de que a gente só pode representar valores, né, que possam caber num número finito de dígitos. Ok? E é esse elemento, esse fato de que a gente só pode representar alguns valores no número finito de dígitos, que a gente denomina como precisão finita. Então, o computador ele trabalha com números de precisão finita. Para a gente estudar essa natureza, a gente vai analisar um subconjunto específico dos inteiros positivos representados com 3 dígitos, tá? Quais são eles, né? Então, se eu tenho 3 dígitos, eu vou poder representar os números de 000 a 999. Então, esse é o intervalo de números que eu posso representar. É um subconjunto dos números inteiros, né? Um subconjunto de Z com 3 dígitos. Tá? Vou botar aqui só 3 dígitos. Às vezes eu me interrompo aqui é porque alguém pede para entrar na sala e eu vou lá e dou autorização, tá? Eu acho até que alguém pediu permissão e eu não cheguei a tempo, o nome sumiu antes de eu dar a permissão. Então, se vocês fiquem atentos aí no grupo de WhatsApp da disciplina, se alguém reclamar que eu não dei permissão, por favor, diga para ele pedir de novo. Eu tenho a impressão que o nome sumiu antes de eu autorizar. Então, vamos lá. A gente vai poder representar, com esse nosso subconjunto de inteiros com 3 dígitos, os números de 0 a 999. Quem é que fica de fora? Vão ficar de fora todos os números que são maiores do que 999, obviamente, todos os números que são menores do que zero, todas as frações, já que frações não são inteiros, todos os números irracionais e os números complexos, porque, obviamente, esses não são números inteiros. Uma propriedade que a gente tem que observar em relação ao conjunto dos números inteiros é que ele é fechado em relação às operações de adição
subtração e multiplicação. O que é esse fechamento? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se um conjunto é fechado uma operação, quer dizer que todos dois elementos quaisquer desse conjunto, quando submetidos a essa operação, o resultado é um elemento, tá, que pertence ao conjunto. Então, dois números inteiros, quando somados, o resultado, obviamente, é um número inteiro. Dois números inteiros, quando subtraídos, o resultado é um número inteiro. Da mesma forma com a multiplicação. E é trivial a gente observar que o conjunto dos números inteiros ele não é fechado em relação à divisão. Uma vez que eu posso pegar dois inteiros, por exemplo, 5 e 3, e o resultado não será um número inteiro. Portanto, o fechamento não ocorre nesse caso. Mas isso não cabe no nosso subconjunto de 3 dígitos, né? De números positivos de 3 dígitos. Porque no nosso subconjunto aqui, ele não será fechado em relação a nenhuma das operações básicas. Ele não será fechado em relação à adição, ele não será fechado em relação à subtração, não será fechado em relação à multiplicação. Porque se eu pegar dois inteiros dentro desse meu conjunto, por exemplo, se eu pegar 0, 0, 2, somar com o próprio 999, botar aqui o 998, né? Tá aqui, são dois inteiros que pertencem ao meu conjunto. O meu conjunto é esse intervalo aqui. Tá? O resultado é o quê? O resultado seria 1000, né? Só que 1000 não cabe no meu conjunto. Ele não pode ser representado por 3 dígitos. Né? Ele está fora do meu conjunto. Então, a gente tem uma violação das regras de formação do meu conjunto. E essas violações podem ser classificadas em duas classes, tá? Ela pode ser um resultado fora do intervalo permitido, ou pode ser um resultado dentro do intervalo permitido, mas que não vai pertencer ao conjunto. Isso aqui acontece com quem? Acontece com a divisão, que já ocorria lá com os números inteiros, né? Fora de intervalo permitido, eu tenho dois tipos de erro. Eu tenho um erro de excesso, quando o valor resultado é maior do que o maior número que eu consigo representar, é o que a gente chama de overflow. Então, nesse nosso exemplo que a gente acabou de calcular, aconteceu o quê? Aconteceu um overflow. Esse número é maior do que o maior número que eu posso representar. Qual é o maior número que eu posso representar? É exatamente o 999. Então, aconteceu aqui um overflow. Também chamado de erro de excesso. E o outro caso, né, é o contrário, é outro extremo, digamos. Se eu pegar o 002 e subtrair de 003, o resultado seria o quê? Seria menos 001. Só que esse resultado ele não pertence, esse elemento não pertence ao meu subconjunto. Eu não posso representar naquele meu subconjunto esse resultado. Então, isso aqui é um erro de falta, também conhecido no submundo do crime como erro de underflow. E a maneira como os computadores tratam esse erro de underflow, a gente não pode prever, tá? Depende do projeto do computador, depende como ele está representando os números binários na sua arquitetura. Tá? Para a gente verificar o que acontece quando a gente vai fazer uma operação usando números de precisão finita, a gente pode observar, por exemplo, a lei associativa, né? Vamos pegar essa lei associativa, deixa eu apagar tudo aqui, é mais rápido que a lousa, né? Legal que só. Aqui é a lei associativa. A mais B menos C. Na álgebra tradicional, na matemática tradicional, eu tenho que isso aqui é uma identidade, não é?
Já na álgebra de precisão finita, isso nem sempre é verdadeiro, tá? Eu não posso afirmar isso aqui com seriedade. Vamos observar o que acontece quando A é igual a, quais foram os valores que foram colocados? 700. O B é igual a 400. E o C é igual a 300. O que é que acontece? A gente está trabalhando com precisão finita, com 3 dígitos, ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, daqui a uns 30 segundos, a gente continua. Vamos lá. Então, segundo a nossa álgebra de precisão finita, o que é que a gente tem aqui? Vou botar azul para... Eu vou ter 700 mais... Eu sei, Breno, é 800, mas vamos devagarzinho, tá? Para poder curtir o momento, curtir as contas. 400 menos 300. Então, eu vou ter 700 mais 100, já que 400 menos 300 é igual a 100. Isso aqui dá 800. Perfeito. Agora, o que é que acontece do outro lado? Do outro lado acontecerá o seguinte. Eu vou ter 700 mais 400 menos 300. E agora, lascou-se. Porque eu sou obrigado a fazer essa conta primeiro. Isso aqui dá quanto? Dá 1.100, não é isso? É? É não, professor. É 1.300. Não, é 1.100. Eu sou péssimo em aritmética, mas me digam aí se eu estou errado. 1.100, é. Só que aí lascou. Por quê? Isso aqui não pode ser representado no meu subconjunto. Não dá. Aqui eu tenho um erro de overflow. E aí eu não posso continuar. Eu não tenho como fazer essa conta. Eu não posso pegar esse 1.100 e simplesmente subtrair do... subtrair 300. Não dá, não posso continuar. Isso não é permitido, porque eu já tenho um erro de overflow aqui. Tá? Alguém pode argumentar o seguinte: professor, se houve um erro de overflow, isso significa o seguinte: qual é o número que eu posso representar dentro do meu conjunto, do meu subconjunto? Não é 999? Pequeno padawan, justamente, é 999. Então, querido professor, eu poderia pegar esse número que está representado ali, 1.100, né? Subtrair do 999, isso aqui vai dar igual a quanto?
vai dar igual a 101. Não é isso? Eu digo, justamente, dá 101, pequeno padawan. Então, professor, é só pegar o 101 e subtrair o 300. Mas como, pequeno padawan? Se você fizer isso, você vai ter aqui agora, como resultado, 9, né? 209. É isso? Não, cara. Tô dizendo que eu sou ruim de aritmética. Pelo amor de Deus, quanto é que é 300 com 101? Vocês que são bons, são melhores que eu. Dá 9, 199. Obrigado, Jeff. Você é show de bola. Sou teu fã. 199. Não tá me enganando, não, né? Daria menos 199. Tá? Mas aí, cara, de novo, deu o erro de. Agora a gente tem um erro de underflow. Mas, professor, é só a gente fazer a mesma coisa, professor. Se eu tenho menos 199, né? Isso quer dizer que eu fui para baixo. É só eu pegar esse 199, eu pegar o 999, que é o maior número que eu tenho, né? E subtrair, ó, do 199. Aí isso aqui dá claramente, professor, 800, que é o resultado que a gente queria. Né? Então, o seu medo está infundado. Vocês concordam com o Padawan que usou esse raciocínio? Eu tenho que discordar com o Padawan que usou esse raciocínio. Por quê? Ele está supondo que todo e qualquer computador vai usar essa estratégia que ele nos explicou, né, para corrigir e se livrar do overflow e do underflow. Mas isso não acontece com todo mundo. Então, nem toda máquina usará essa estratégia. E digo mais, nem toda máquina vai representar os números negativos, né, da mesma forma que o Padawan supôs que os números negativos seriam representados. Então, dependendo da representação binária de números negativos, essa estratégia que o Padawan nos explicou pode gerar resultados completamente diferentes, completamente imprevisíveis. Ok? Então, eu não posso dizer, com base aí na observação do Padawan, que a identidade seja verdadeira. Tá? Então, para o nosso caso, essa identidade não funciona, tá? Porque justamente aqui eu já vou ter um erro de overflow e eu não posso prever como a máquina vai lidar com o erro de overflow. Entendido? Alguma... Não, Jefferson, eu dei uma pausa para beber água, acabei me engasgando. Que horror. Fui beber água e acabei me engasgando. Só um instante. Não, não, o que caiu foi água mesmo. Então, continuando. Entendido aqui, né? Eu não posso garantir que a lei associativa vá funcionar no nosso caso ali, do que a gente tem essa restrição, né? De 00999, representando esses números com 3 dígitos. Então, essa lei não vale, tá? Já não vale. A mesma coisa acontece
quando eu vou avaliar a lei distributiva. Vamos colocar aqui esse exemplo. A, que multiplica B menos C. Isso aqui é igual A que multiplica B menos A que multiplica C. E aí vamos dar alguns valores, né? O A igual a 5. B igual a 210. E C igual a 195. Então, eu vou ter aqui A vezes 200. Que dá o quê? Tá doido? Mais 5. Vou botar o azul aqui. Então, o A é 5 vezes. Eu coloco aqui 210 menos 195. Então, isso aqui dá 5 vezes 210 menos 195 dá 25, não é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. E 25 é 15. Gente, me corrija aí se eu estiver errado. 5 vezes 15 dá quanto? Dá 75. Já aqui desse lado, o que é que acontece? Já morreu aqui, né? Ó, que 5 vezes 210 já dá erro. Pum, já estourou. Isso aqui é, obviamente, um erro de quê? De overflow. E como eu não posso prever como é que é a representação de números binários dentro da minha arquitetura, dentro do meu projeto, dentro do meu computador, eu não tenho como dizer se aquela estratégia lá do Padawan, né, vai dar certo, tá? Vai gerar a identidade correta. Então, morreu aqui, eu não posso continuar, eu não posso garantir que a lei distributiva vai servir para o nosso caso, tá? Então, é complicado, né? Números de precisão finita, que é o que a gente costuma trabalhar com o computador, eles nos colocam muitas restrições que vão limitar muita liberdade que a gente tem para trabalhar com aritmética. Então, o que a gente poderia concluir? A gente pode concluir que, a gente poderia concluir que, por causa disso, o computador não serve para fazer conta, né? Não serve para fazer cálculos aritméticos. O que, obviamente, não é verdade, né? A gente tem uma restrição, mas aí cabe aos projetistas, aos programadores, principalmente os de linguagem, aquele velho se vira no 30, né? Para poder trabalhar com o que dá. E, obviamente, todo e qualquer computador consegue fazer cálculos aritméticos muito bem, muito melhores do que qualquer ser humano poderia fazer utilizando qualquer sistema de ajuda, né? Então, a gente precisa entender essa natureza da precisão finita para poder buscar representações adequadas para os números que nós vamos trabalhar nos computadores, para que essas restrições não limitem a nossa liberdade de trabalho com um computador. Tá? Então, para isso, vamos começar a ver como é que é os sistemas de números raiz. O que é isso? Para que serve? Onde vivem? O que comem? Como se alimentam? Vamos lá.
sistema numérico, ele pode ser representado em qualquer base. A gente está acostumado a trabalhar com a chamada base 10. Isso vem do nosso histórico como evolução do ser humano, e justamente porque nós temos 10 dedos nas mãos, e a gente, quando começou a contar lá, alguns milênios atrás, a gente fazia as contagens dentro das nossas limitações, que seriam os nossos 10 dedos, né? Por isso que a gente usa mais comumente o sistema de base 10. Mas existem outras bases, outros sistemas numéricos, tá? Inclusive os que foram utilizados pela humanidade durante o decorrer da sua história. Atualmente também a gente utiliza alguns outros sistemas numéricos. Por exemplo, a gente conta as horas num sistema de base 12 ou base 24, dependendo de como você configurou aí o seu relógio. A gente conta os minutos e segundos num sistema de base 60. A semana poderia se dizer um sistema de base 7, ou seja, a gente pode representar qualquer quantidade numérica, qualquer valor, a partir de uma base qualquer e construir os nossos símbolos que representam esses valores em cima daquela base. O que a gente tem que ter em mente, para garantir que a nossa base funcione, é que todo e qualquer sistema numérico de uma base genérica K precisa de K símbolos. E esses K símbolos vão representar os dígitos de 0 a K-1. Portanto, se eu tenho a base 10, eu preciso de 10 símbolos para representar os valores de 0 até 10 menos 1, 9. Então, eu terei esses símbolos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 10 símbolos que representam os dígitos, né? Os valores de 0 a 9. E a partir desses símbolos aqui, eu posso construir qualquer valor, representar qualquer valor que eu desejo. E é óbvio, por exemplo, o 11. O próprio 10, né? Eu pego o 9, somo mais 1, como é que é representado o 10 na minha base 10? É assim, tá? Inclusive, guardem bem essa representação, porque todo valor que representa a base, tá? Vou escrever não, tá complicado. Todo valor que representa a base é representado por esse símbolo. Vocês vão ver, tá? Então, a partir daí eu posso construir os outros valores, né? O 11, o 12, o 13, o 14, vocês estão já bem calejados de saber como é que trabalha com a base decimal. Vamos pegar uma outra base. Vou pegar aqui agora, opa, a base 7. Para fazer a base 7, eu preciso de 7 símbolos para representar. Então, vamos dos dígitos de quanto a quanto? De 0 a 7, a 6, né? Porque aqui eu tenho 7 valores que vão representar a minha base. Então, o 0, como é que eu faço? 0, 1, é assim. O 2, dessa forma. O 3, assim. O 4, 5, 6. Ah, agora lascou. E o 7, como é que eu represento o 7 na base 7? Assim. Então, 7 na base 7 é representado dessa forma. Vamos pegar outra base. Vamos pegar agora a base 6. Se eu vou pegar a base 6, bora, criatura, escreve. Eu preciso de 6 símbolos que vão representar os dígitos de 0 a 5. Então, eu vou ter o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5. Como é que eu represento o 6 na base 6? Assim. E o 7 na base 6? Assim. E o 8 na base 6? Assim.
Estão vendo a relação? Vamos complicar só um pouquinho essa representação. Vamos colocar aqui a base 11. Pronto, aqui. Para eu representar a base 11, eu vou precisar de 11 símbolos, que vão representar os valores de 0 a 10. Só que eu não posso escrever o 10 aqui, né? Eu vou colocar aqui um 10, para que não haja ambiguidade, eu vou escrever esse 10 com essa notação, tá? Vou colocar aqui um parêntese e a base 10. Então, estou representando os valores de 0 a 10 na base, só que esse 10 está na base decimal. Então, quais são os símbolos que eu posso usar? Eu vou usar os de 0 a 9, que são os que eu estou acostumado a usar na base decimal, e vou colocar mais um aqui, que pode ser o A. Então, na base 11, eu represento os valores de 0 a 10 dessa forma. Tá? Então, o A vai representar aqui o meu valor 10 em decimal. Como é que eu represento o 11, então? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é o 10. Como é que é o 11? Dessa forma. Então, essa representação indica o valor da própria base. Tá? Por isso que tem uma piada nerd, né? Uma piada no meio da computação, que diz que toda base é base 10. Né? Toda base é base 10. Porque, por exemplo, o 4 na base 4 é representado assim. O 5 na base 5 é da mesma forma. O 6 na base 6 é da mesma forma. Então, qualquer valor representado na sua base vai ser representado por isso aqui. Ok? Mas voltando aqui a um assunto, eu tenho aqui uma fórmula genérica, tá? É bem eficiente de eu expressar qualquer número numa base B, qualquer em decimal. Então, se você aplicar essa fórmula a qualquer número de qualquer base, você vai ter um número decimal, que é um somatório de um valor i, indo de menos m até n. Aí você pega o dígito, que representa aquele valor, e multiplica pelo valor da base elevado a i. Tá? A gente vai aplicar isso aqui para mais na frente e vocês vão ver que ela funciona. Vai funcionar com binário, vai funcionar com octal, com hexadecimal e vai funcionar com qualquer base que você deseje calcular. Parece complicado, né? Você pode até ter medo olhando isso aqui à primeira vista, mas é bem simples, tá? É fácil de entender depois que você começa a ver como é que é a formação dos dígitos. Tá? Então, mais uma observação que eu faço é que um dígito binário a gente pode chamar de bit, e as principais bases utilizadas na computação são a binária, a octal, a decimal, a hexadecimal. A binária é a chamada base 2, a octal é a base 8, a decimal é a base que a gente está acostumado, e a hexadecimal é a base 16. E aqui a gente tem, na figura A.3 do livro do Tannenbaum, uma correspondência entre alguns valores e as suas bases, né, em binário, em octal, em hexadecimal. Veja que em hexadecimal eu preciso de 16 símbolos, que representam os valores de 0 a 15. Ó, quando eu cheguei aqui, no 9, né, como é que eu represento 10 decimal em hexadecimal? Coloquei um símbolo A, um B, um C, um D, um E, um F. E o próprio valor 16 é representado por quem? Um zero. Tá? Observem bem isso aqui. Então, isso quer dizer que eu posso ter bases aqui até preencher meu alfabeto, né? E depois como é que eu faço para representar uma base depois que eu acabar o meu alfabeto? Aí você pode achar outros símbolos, né? Pode pegar outros símbolos. Ou começar a repetir letras, né? A, B, A, C. Aí vai da sua criatividade humana. Ok? Então, continuando, vamos converter de uma base para outra. Só para deixar claro. Base 2. Eu só tenho dois símbolos que representam os valores. Base 8, eu tenho 8 símbolos que representam de 0 a 7. Base 16, eu tenho 16 símbolos, né, que representam de 0 a 15, sendo que o 15 em hexadecimal é representado pela letra F. Tá? E a primeira conversão de base que a gente vai ver
é de binário para octal. De binário para octal, de binário para octal e binário para hexadecimal é bacana, porque como 8 e 16 são potências de 2, né? São potências de 2, eu posso escrever 8 como 2 elevado a 3, e 16 eu posso escrever como 2 elevado a 4. Basta eu pegar, no caso da base octal, os 3 bits que eu quero, e na base 16, pegar 4 bits, de 4 em 4 bits. Por exemplo, esse número aqui, vou pegar um número meu aleatório. Esse número aqui está em binário, tá? Então, quando você for escrever isso aqui em algum lugar, para deixar claro que isso aqui é em binário, você escreve assim. Como é que eu transformo esse carinha em alguma coisa da base 8, octal, que é o que eu desejo converter agora? Bom, para converter esse carinha para a base 8, eu sei que 8 é representado por 2 elevado a 3. Então, eu vou pegar de 3 em 3 dígitos. Eu vou pegar esses 3 dígitos, depois eu pego esses 3 dígitos, pego esses 3 dígitos. Professor, aqui só tem 2. Só tem 2, então eu completo com um 0 aqui. Pego esses 3 dígitos. Tá? E agora é só converter para os valores decimais que eu conheço. Eu sei que a gente ainda não falou da conversão de binário para decimal, mas em várias e várias vezes aqui a gente viu a correspondência, né? A gente está acostumado que 000 a gente está representando como 0, né? E esse cara aqui representa quem? O 6. Não é não? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está aqui, é o 6. Quem é esse carinha aqui? É o 5. Esse rapaz aqui é o 6 de novo. Me corrija se eu estiver errado, tá? Esse aqui é o 2. Então, esse número aqui em binário, representado na base 8, é dessa forma. Para deixar claro que é na base 8, você coloca os parênteses e subscreve aqui com 8, para não dar a entender que isso aqui seria uma representação decimal. Você deve saber que isso aqui é diferente do número 2656 decimal, tá? Isso é diferente. Para que não haja dúvidas, para que não haja ambiguidade. Ah, professor, você mostrou como é que eu transfiro aí, como converto do binário para o octal. Como é que eu faço para ir para o hexadecimal? Bom, para o hexadecimal, já que 16 é 2 elevado a 4, eu vou pegar de 4 em 4 dígitos. Pronto. Então, vou pegar de 4 em 4 dígitos. Por que 4 em 4 dígitos, professor? Mesmo não estou lembrado. Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, se eu estou passando para a base 16, eu vou pegar de 4 em 4. Pego esses 4 aqui e esses 4 aqui. Então, vamos lá. Que número é esse aqui? Apresenta que número? Pelo amor de Deus, esse aqui é o 15, é? Não, não é o 15, não. Esse aqui é o 14. É? Agora a gente ajuda?
Vamos lá, colocar aqui do lado. Ih, 0, 0, 0. Foi mal, gente. Eu tinha esquecido de. Eu tava falando aqui sozinho, ó, com o meu microfone desativado. Como eu tava falando, esse carinha aqui, quem é? É o 14. O 14 na base hexadecimal é representado por que símbolo? Pelo R. Então a gente coloca o E aqui. Esse carinha aqui é o 10. Como é que representa o 10 em hexadecimal? É o A. E esse rapaz aqui é o 5, né? Então eu coloco aqui, 5. Então pronto, aquele número em binário representado na base hexadecimal é isso aqui. Não há ambiguidade, né? Porque eu não tenho esses símbolos na base decimal. Então eu já sei que isso aqui não está representado em decimal. Mas se eu visse só esse número aqui, 2656, ah, onde é que tu tá vendo 010? Se eu visse esse número aqui, 2656, eu não saberia dizer se ele está em decimal ou se está em octal. Então, por isso que é importante a gente destacar qual base a gente está trabalhando. Entendido? Para voltar a mesma coisa, tá? Para voltar a mesma coisa. Se eu tenho esse número aqui, ó, 5, vou explicar só no hexadecimal, porque o octal é semelhante. Se eu tenho esse número aqui e ele está em hexadecimal, como é que eu represento ele na base binária? Na base 2? É só pegar para cada dígito da base hexadecimal, eu vou ter 4 bits. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui também vai me gerar 4 bits. Né? 1, 2, 3 e 4. E esse aqui também vai me gerar 4 bits. 1, 2, 3 e 4. Esse número aqui é o 14. Como é que eu represento o 14 em binário? É assim, né? Opa!
É, né? É. Pronto, aqui. Como é que eu represento 10 em binário? É assim, né? Olha só. Como é que eu represento 5 em binário? Pronto. Partindo do hexadecimal, eu vou para o binário. Tá? Dessa forma. Com octal é a mesma coisa, só que para o octal, cada número. Vou mudar. Isso aqui está em octal. Como é que eu faço para o binário? Cada dígito aqui vai me dar 3 bits. 2, 3. Então, como é que eu represento 2? Não é assim? Como é que eu represento 5? Isso aqui vai me dar 3 dígitos. 2, 3. É assim. Como é que eu represento 6? Isso aqui vai me dar 2, 3. É dessa forma. Como é que eu represento 2? 2, 3. Posso descartar isso aqui, pronto. Isso aqui é o meu número em binário, tá? Na base 2. Entendido? Nenhuma dúvida, né, com relação a isso aí. Então, a gente já sabe passar de binário para octal, de binário para hexadecimal e ao contrário, né? De octal para binário e de hexadecimal para binário. E aí, como é que você faz para converter de octal para hexadecimal? Aí você pode usar a seguinte estratégia. Você pode passar primeiro para binário e depois passar para hexadecimal. Então, se eu tenho esse número aqui, ó, 256 em octal, como é que eu transformo isso aqui em hexadecimal? Fácil, passa para binário, né? E de binário para hexadecimal. Não tem mistério, não. Tá? Não tem mistério nenhum. O que complica mais é quando a gente vai começar a passar para decimal. Aí é menos trivial, tá? Então, vamos converter o número de decimal para binário. De decimal para binário, eu tenho duas maneiras de converter. Tá? É o seguinte, a primeira é, como é que eu represento? Vamos pegar aqui o número 125, que tem decimal. Como é que eu converto ele em binário? Eu vou pegar aqui algumas potências de 2, tá? Só para a gente se basear. 2 elevado a 7 é igual a 128. 2 elevado a 6 é igual a 64. Esse aqui é o método que eu acho mais legal, mais fácil, mais rápido. Tá? Igual a 32. 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 0 é igual a 1. Você não é obrigado a escrever isso aqui, não. Isso aqui é só para ilustrar e você ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então, pronto. Eu quero converter 125 para binário, tá? Em decimal para binário. Então, eu vou pegar o seguinte. 125, qual dessas potências de 2, qual é a maior potência de 2 que eu tenho que ainda é menor do que 125? Eu não posso usar 128, né? Então, eu vou usar 2 elevado a 6, que dá igual a 64. Eu subtraio 125 de 64. Isso aqui vai dar igual a quanto? 1, né? 4 para 5, 1. 6 para 12, 6. Deu 61. Agora eu vou trabalhar com esse carinha aqui. Qual das minhas potências de 2, a maior potência de 2 que eu tenho, que é menor do que 61? 2 elevado a 5.
tá? Isso aqui vai dar 32. 61 menos 32, 8, 2 para 11, dá 9. Baixa 1. 4 para 6, dá 29, não é isso? Agora eu vou olhar para esse cara, 29. Qual é a maior potência de 2 que eu tenho aqui, que é menor do que 29? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá quanto? Dá 16. 29 menos 16 dá... Aqui está 3. Aqui dá 1. A gente observa esse cara. Qual é a maior potência de 2 que eu tenho que é menor do que 13? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Isso aqui dá 5. Né? Agora observa esse cara. Que obviamente eu pego 2 elevado a 2. Isso aqui vai dar 4. O resultado é 1. Agora observa esse cara. Pego quem? 2 elevado a 0. E dá 1. Zerei. Pronto. Agora eu tenho que observar essa sequência aqui. E aí eu vou escrever, tá aqui, ó. 1, 2, 3, não, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou até escrever embaixo. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Nessa sequência aqui, eu tenho 2 elevado a 0? Tenho, boto 1. Tenho 2 elevado a 1? Não, não tenho. Tenho 2 elevado a 2? Tenho sim. Tenho 2 elevado a 3? Também tenho. Tenho 2 elevado a 4? Tenho. Tenho 2 elevado a 5? Também. Tenho 2 elevado a 6? Tenho. Pronto. Então, esse aqui é o número binário, tá? Que representa 125. Então, 125 na base 10 é igual... deixa eu apagar aqui. É igual a... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Binário. É o método que eu acho mais fácil. Tá? É bem mais descomplicado. Entendido? Espero que não tenha dúvida. Vamos para o outro método. O outro método consiste em dividir... deixa eu pegar aqui. 125 por 2 diversas vezes. Até que eu não consiga mais dividir. Então, eu pegaria aqui 125 dividido por 2. Dá quanto? Dá 64. E dá 120. Não, passou, peraí. Menos 2 dá 6, dá 12. Né? 62, 62. Vai dar 124. Sobra 1. Aí 62 dividido por 2 dá 31. 32 2. 62. Sobra 0. Aí eu vou dividir. Isso aqui é mais chato, eu acho. Por 2 dá 15. Dá 30. Sobra 1.
Aí divide por 2 de novo, que dá 7, que dá 14, sobra 1. Divide por 2 de novo, que dá 3, que dá 6, sobra 1. Divide por 2 de novo, que dá 1, que dá 2, que dá 1. Agora como é que eu faço? Começando daqui, eu percorro todos os restos nessa direção. Começando daqui, ó, partindo daqui, eu vou percorrer todos os restos nessa direção, para cá. Então, começando, 1. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 0. Tem outro aqui. Pronto, cheguei no mesmo resultado. Que é a representação aí do 125 em binário. Então, tem duas maneiras de converter um número decimal para binário. Então, já foi, né? De decimal para binário e de binário para decimal. Como é que a gente faz? De binário para decimal, a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente viu no começo. Tá? E que serve para qualquer base. Tá bom? Então, de binário para decimal, vou aplicar a mesma fórmula que seria de base genérica para decimal. Esses dois aqui são equivalentes, tá? Vamos pegar esse valor e ele é em binário. Eu quero saber qual é o valor dele em decimal. Vou começar daqui. Então, eu tenho esse valor 1. Eu vou multiplicar. Qual é a base? É 2. Elevado a quanto? A essa posição aqui, ó. Tem que pegar essas posições aqui. Essa aqui é a posição 0. Vou até botar de outra cor para chamar a atenção. Ó, isso aqui é a posição 0. Isso aqui é a posição 0. Posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se tivesse uma vírgula aqui e crescesse para lá, e você botava menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Mas já que não tem vírgula, vamos converter esse número aqui. Ignorar esse 6. Então, pronto. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 elevado a 0. Aí aqui eu tenho, eu vou somar, mas não somatório, né? 0 vezes 2 elevado a 1. Mais 1 vezes 2 elevado a 2. Mais 1 vezes 2 elevado a 3. Mais, traz aqui para 4, baixo. 1 vezes 2 elevado a 4. Mais 1 vezes 2 elevado a 5. Mais 1 vezes 2 elevado a 6. Você fazendo esse somatório, somando tudo, você chegar naquele 125 que a gente tinha. Tá? E é assim que se faz. Ok? Isso não serve só para
Binário não, isso é para qualquer base, certo? Então, para uma base genérica, a estratégia que eu aplico é essa, certo? Vamos ver para a base 7. Não, vou passar como exercício, um exemplo da base 7. Aí você faz em casa, a gente não toma muito tempo. Então, essa estratégia para converter de binário para decimal é a mesma que você vai usar de uma base genérica para decimal. É só trocar a base 2 para a base genérica que você está usando e o valor, né, você coloca ali na frente, multiplicando por essa base genérica a potência da posição correspondente que aquela base, aquele dígito está. E de uma base decimal para uma base genérica, você vai usar a segunda estratégia que a gente utilizou de decimal para binário. Ou seja, você vai pegar o número e vai ficar dividindo pelo valor da base até não conseguir mais. Aí lá do final você pega da direita para a esquerda, revertendo os restos da divisão, e você vai ter o valor escrito nessa base genérica. Ok? Espero que não tenha tido nenhuma dúvida com relação a isso. Qualquer dúvida, podem mandar aí no chat, e-mail, escrevam lá no fórum correspondente da aula de hoje. Agora vamos para números negativos. Eu tenho 4 maneiras de representar números com negativos. Mas para números negativos, eu vou estabelecer uma restrição. Tá? Eu vou estabelecer um número de bits que eu posso representar. Então, não vou pegar números negativos quaisquer, não. Eu vou colocar uma restrição. Por exemplo, a gente vai trabalhar com 8 bits. Com 8 bits, eu posso colocar 8 dígitos, né? Lembrando que cada dígito binário corresponde a um bit. Por que eu estou fazendo essa restrição? Porque senão eu não tenho uma maneira intuitiva e fácil, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1, de representar um número binário. Vai ficar uma coisa muito... representar um número negativo, vai ficar uma coisa muito solta. Tá? Então, vamos lá, temos... Sim, Thomas. O Thomas está perguntando se essa restrição existe na máquina também. Ela existe na máquina. Exatamente por existir na máquina é que a gente vai fazer essa representação limitada. Tá? Lembra que a máquina ela tem memória finita, né? Você não tem uma liberdade para representar qualquer tamanho de dígitos, não, né? Você tem uma restrição, você tem o tamanho da memória, então você vai ter os bits reservados para você trabalhar. Tá? Então, se eu vou ter 8 bits, eu tenho uma possibilidade de representar 2 elevado a 8, que vai me dar 2 elevado a 8, vai me dar 256 valores. Vou escrever valores, não, vou botar só fato. Tá? 256 valores. Né? Igual, cara. Sou teimoso. Não, ficou feio, mas ficou bonito. Né? Então, 256 valores. Normalmente, então, como é que eu faço? Primeiro que eu vou fazer é o de magnitude, sinal de magnitude. Tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro. Magnitude com sinal. Se eu tenho 8 bits, eu vou pegar o bit mais à esquerda e vou reservar ele para o sinal. Significando que 0 vai ser o sinal positivo e o 1 será o sinal negativo. Isso aqui é apenas uma convenção, apenas uma conveniência. Nada pede, vou colocar aqui de azul, de vermelho, para que não haja confusão, nada impede, por exemplo, que você quisesse representar o 0 como sendo um sinal negativo e o 1 com sinal positivo. Tá? Mas a gente não vai usar isso aqui até para não atrapalhar a subtração, quando a gente for estudar a subtração. Essa notação ela é ok para subtração. Essa aqui não é ok. Certo? Então a gente vai colocar aqui o 0 como positivo e o 1 como sinal negativo. Isso me abre as seguintes possibilidades. Tá?
Que número é esse? De 8 bits, né? Que número é esse? Trabalhando com 8 bits. Eu sei que esse último aqui, ó, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número aqui indica que é positivo. Esse número aqui representa o quê? 1. Então, isso aqui equivale a quem? A 1 mais 1. Como é que eu represento menos 1 nesse caso? É só trocar esse último dígito pelo 1. Então, se eu tiver isso aqui, isso aqui representa o quê? O menos, tá bom? Então, qual é o maior número positivo que eu posso representar? É esse. Opa, perdão. Isso aqui é o maior número positivo que eu posso representar. Que número é esse? É o 127. Né? E qual é o menor número negativo que eu posso representar? É esse aqui. Que é o menos 127. Ok? Só que aí eu tenho um problema. Que problema é esse? Eu vou ter duas representações para o zero. Se pegar aqui o branquinho, né? Vou ter duas representações para o zero. Quais são? Isso aqui, obviamente, representa o zero, né? Isso aqui também. Tá? Então, isso aqui, em teoria, representaria o mais zero, que é zero, né? Isso aqui, em teoria, representaria o menos zero. Então, qual é a vantagem dessa representação de sinal por magnitude? Eu tenho a mesma quantidade de números positivos igual a quantidade de números positivos igual a quantidade de números negativos. Então, eu vou ter sempre uma correspondência de números positivos e negativos. Qual é a desvantagem? Eu tenho duas representações para o zero, para o nulo. Essa é a desvantagem. Tá? Então, para os magnitudes de sinal, esse último dígito sempre vai ser o dígito mais à esquerda, vai representar o sinal 0 para positivo e 1 para negativo. Ok? Continuando, espero que não tenha restado dúvida. A próxima representação é de complemento de 1. Como é que é esse complemento de 1? Lembrando que eu tenho 8 bits. Isso me implica que eu tenho 256 valores. Isso vai me dar 128 números não negativos. Lembre-se que não negativos é diferente de positivo, porque aqui dentro eu tenho inserido o zero, e o zero não é positivo nem é negativo. Tá? Então, eu tenho 127 valores positivos e o zero. Certo? E eu terei, deste lado, 128 valores negativos. Então, de cara, eu já vejo uma desvantagem dessa representação. Eu vou ter um valor negativo a mais do que valor positivo, tá? Já que o zero vai ter que entrar como um valor não negativo.
E como é que eu represento o número 3, com 8 dígitos? Na representação de complemento de 1, é assim. Pronto, esse aqui é o 3. É óbvio, né? Não preciso entrar em mais detalhes. Agora, como é que eu represento o menos 3? O menos 3 é só inverter todos os bits, tá? Então, isso aqui vai virar 0, 0. E todos os outros 8 bits viram 1. Note que aqui eu continuo tendo a restrição não é nem intencional, né? Mas acaba que o número que tem esse 1 aqui, ele acaba sendo negativo, né? Com exceção do... acaba sendo negativo, mas eu não tenho mais as duas representações para o zero. Tá? Eu já tenho só tenho uma representação para o zero. Então aqui, o maior valor positivo que eu vou ter é o 127. E o menor valor negativo que eu tenho é o menos 128. E o menos 128 vai ser representado assim. Tá? É dessa forma. Ok? Se você olhar bem, é como se os negativos, como se os negativos você estivesse vendo realmente, né, a representação em negativo, né? Só trocando os bits. Ó. Isso aqui, se você fosse ver como se o 1 fosse o 0, né? Isso aqui seria o 3, né? Então, 4, você bota um... Como é que é o menos 4? Vai ser o 0 aqui, né? Um aqui e um aqui. Esse aqui é o menos 4. Ok? Então, esse é o do complemento de 1. Tá? E o complemento de 2? O complemento de 2 a gente vai fazer de forma semelhante ao complemento de 1. Da mesma forma, a gente vai inverter os bits. Só que agora a gente vai somar 1. Tá? Só complemento de 2. Então, essa é uma forma de representar. A gente já viu duas formas de representar números negativos, né? Então, essa aqui é mais uma. Então, eu inverti os bits e agora eu somo mais um. Como é que fica o resultado? Pronto. Então, o menos 3 em complemento de 2 é dessa forma. Tá? O Breno está perguntando por que esse 3 está dessa forma, né? Breno, é porque a gente está trabalhando em binário, tá? Com a restrição de 8 bits, certo? Por isso que o 3 está dessa forma, está com 6 zeros na frente e está com a representação do 3 lá nos dois últimos bits. A gente está sempre trabalhando com 8 bits. Ok? Então, para a representação de complemento de 1, é só inverter os bits, você ter o valor negativo. E no complemento de 2, você faz um passo a mais, né? Além de inverter os bits, você soma 1. Aí você vai ter a representação de números negativos com o complemento de 2. A outra representação de números negativos, pronto, a gente vai ver essa aqui, né? Vamos para essa. É a notação de excesso.
ela é um pouquinho mais complicada, tá? É um pouquinho, só um pouquinho mais complicada. Bom, para anotação de excesso, eu tenho que ter em mente que essa representação aqui de 256 valores, tá? Isso aqui vai me dar, dividido por 2, esse número aqui, que é o que eu chamo de excesso, 128. Eu posso representar de 0 a 127 valores positivos. Então, qual é o valor que vai me dar o excesso, que vai me dar o overflow? O valor positivo que vai me dar o overflow é esse aqui, 128. Tá bom? Vai te dar o overflow, ou seja, o maior número que eu posso representar para 8 bits, lembre-se que é para 8 bits, né? O maior número positivo é o 127. Então, qual o menor número que me dá um overflow? É o 128. Então, esse aqui vai ser o meu excesso. E esse valor de excesso vai mudar dependendo do número de bits que você está trabalhando. Vocês entenderam essa relação, né? Dos 8 bits para o 128. Entenderam, né? Para quem não entendeu, eu vou repetir. 8 bits é igual a 2 elevado a... Isso aqui vai me dar 252 elevado a 8, que me dá 256 valores. Então, eu tenho 128 valores negativos e 128 valores não negativos. Não quer dizer 128 valores positivos. Quais são os valores não negativos? De 0 a 127. Então, o maior número positivo que eu posso representar em 8 bits é o 127. Qual o valor que me dá um overflow? O menor valor que me dá um overflow para 8 bits é o 128. Então, é esse aqui que eu vou guardar como valor de excesso. Tá? Esse aqui é o meu valor de excesso. Então, esse valor de excesso tem que ser aplicado a todo e qualquer número que eu vou representar em binário. Por exemplo, como é que eu vou representar 5 na notação de excesso? Eu pego 5 e vou somar com 128. Isso aqui dá quanto? Dá 133, não é isso? 133. E agora eu me pergunto, como é que eu represento 133, que está em decimal, em binário? Eu vou usar aquela estratégia, né? Primeiro, 133, eu vou pegar 2 elevado a 7, que dá 128, dá 5, não é isso? Aí agora eu vou pegar 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 dá 4, se eu subtrair, vai dar 1. Aí agora eu posso pegar 2 elevado a 0, que dá 1, e o resto é 0. Então, como é que eu represento o 5 nessa notação de excesso? Eu tenho 1, 2, 3, 4 bits. 1, 2, 3, 4 bits. Isso aqui é a posição 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Aí eu vou preencher. Eu tenho 2 elevado a 0? Tenho. Tenho 2 elevado a 1? Não. Tenho 2 elevado a 2? Tenho. 2 elevado a 3 eu tenho? Não. 2 elevado a 4 também não tenho. 2 elevado a 5 eu não tenho. 2 elevado a 6 eu também não tenho. E o 2 elevado a 7? Ah, eu tenho. Olha só a diferença, cara. Tá? Então, o 5 na notação de excesso é representado dessa forma. Entendido? Pela notação, as notações anteriores, a gente via que o 5 nas notações anteriores, esse bit mais à esquerda, ele era 0, né?
O Breno está me perguntando por que desses 5 mais 128. Você entendeu que é o valor de excesso, entendeu, Breno? Sim ou não? Pronto. Então, todo valor, seja ele qual for, ele tem que ser somado com o valor de excesso. Tá? Tá dentro do valor de excesso. Eu vou fazer isso sempre para poder colocar dentro da faixa que eu posso representar, que seria 256 valores. Tá? Então, como eu estou sempre somando o valor de excesso, eu estou sempre dando um overflow, estou sempre fazendo uma representação de um número diferente do que a gente está acostumado. Então, 5 mais 128 dá 133. Esse 133 eu posso passar para binário. Ok? E aí vai ficar assim. Note que é diferente do que a gente está acostumado. Tá bom? Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar o menos 5. Então, note que a notação de excesso ela não vai ser diferente só para números negativos, vai ser diferente também para números positivos. O que eu quero representar agora é menos 5. Eu tenho que somar com o valor de excesso, que é 128. Todo mundo entendeu por que é 128? Justamente porque é o valor que vai me dar o overflow, o número positivo. Tá? Então, menos 5 mais 128, isso aqui dá 123. Né? E aí basta passar esse 123 para binário. Como é que eu faço isso? Não posso usar 2 elevado a 7, que dá 128. Vou usar 2 elevado a 6, me dá 64. 123 menos 64, 4 para 13 dá 9, não é isso? Vem 1, dá 7, 7 para 12 dá 5. Aqui agora eu tenho que fazer o 2 elevado a 5, me dá 32. 2 para 9, 7. 3 para 5, dá 2. Agora eu tenho que usar qual? 2 a 4, né? 2 a 4 me dá 16. 6 para 7, 1. Aqui dá 11. Agora eu vou usar o 2 elevado a 3, que dá 8. 11 menos 8 me dá 3. Agora eu vou usar o 2 elevado a 1, que me dá 2. 3 menos 2 dá 1. Agora eu posso usar o 2 elevado a 0, que me dá 1. E o resto é 0. E aqui eu tenho meu número binário. E vai ser qual? 8 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 2 elevado a 0? Tem. Tenho 2 elevado a 1? Tem. Tenho 2 elevado a 2? Não, não tem. Tenho 2 elevado a 3? Tem. Tenho 2 elevado a 4? Também tem. Tenho 2 elevado a 5? Tenho. Tenho 2 elevado a 6? Tenho também. Eu tenho 2 elevado a 7? Não, não tenho não. Então, pronto. O número menos 5, em notação de excesso, é assim. Tá? Fica igual a menos 5. Em notação de excesso. Ok? Então, a gente tem aqui 4 maneiras de representar um número negativo. Magnitude funcional, complemento de 1, complemento de 2 e notação de excesso. Bom, adição e subtração dos binários. Adição não precisa explicar muito, não. Não precisa se ater muito à explicação de números binários, até porque a gente já viu, né? É só ficar atento ao tal danado do vai 1, né? A gente sabe que a gente vai somar tudo bit a bit, a gente sabe que 0 mais 0 é igual a 0.
né? Que 0 mais 1 é igual a 1, e 1 mais 0 é igual a 0, e que 1 mais 1 é igual a 1 e vai 1. Não, a 0, né? Perdão. E vai 1. Por quê? Porque o resultado final é 2, né? Tá? Vai somar bit a bit, eu só posso guardar um bit, né? Então, o outro bit vai para a próxima casa, para o próximo dígito. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o número de 8 bits, não, que é muito grande, né? Vamos pegar aqui de 3 bits. 3 bits. 1, 0, 1, mais 0, 1, 0. Show de bola, né? 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1 mais 0, 1. Pronto, isso aqui. Resultado. Ah, maravilha. Quando é que a coisa vai complicar? Quando eu tiver algo desse tipo. Mais um. 0. Vai 1. Aí vai para cá. Uhul. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1, 0. Vai 1. 1 mais 1, 2, né? 0 mais 0 dá 0 e vai 1. Só que aqui eu me lasquei. Por quê? Eu estou trabalhando com quantos bits? 3 bits. Isso quer dizer que esse 1 aqui é descartado. Tá? Então, aqui eu tenho um valor que não corresponde exatamente à realidade. Tá? Então, acontece em alguns casos de eu perder o valor que eu queria porque justamente deu overflow. E por que deu overflow? Que valor é esse aqui? Esse aqui é o 5, né? Esse aqui é o 3. 3 mais 5 é 8. Só que eu só tenho 8, 3 bits. 3 bits representam 8 valores. Que valores são esses? De 0 a 7. Então, esse 8 aqui, obviamente, causa um overflow. Ok? Então, a adição é trivial, né? Não tem muito que a gente explorar em adição, não. Né? É só prestar atenção no danado do vai 1 e saber que muitas vezes esse bit que vai-se embora mesmo e não volta mais, né? Ele é perdido. Tá? Isso acontece quando eu tenho um overflow. A gente tem que lembrar que a adição nos nossos conjuntos de precisão finita, com restrição de número de bits, não é fechado para adição. Tá? Então, como a gente está trabalhando com precisão finita, a gente vai perder alguns valores aí por questão de overflow. Agora vem a subtração. Como é que eu faço a subtração? A subtração eu posso fazer diretamente, tá? Igual como eu faço na álgebra. Por exemplo, se eu tenho 1, 0, 1, 0, e vou subtrair isso aqui. Isso aqui é a primeira maneira de eu fazer a subtração, tá? Eu estou pegando isso aqui, é o 10 menos 5. Isso aqui é para dar 5, né? Então vamos lá. 0 para 1, dá quanto? 1. Porque 1 mais 1 dá 2, né? Exatamente. Então, da mesma forma da álgebra, eu trago 1 para cá. E aqui vai ter 1. 1 para 1 dá 0. Entendido? 1 para 2 dá quanto? Dá 1. Mas da mesma forma para a álgebra, da álgebra, né, como esse aqui é valor menor, eu tenho que puxar 1 para cá. Aí 1 para 1 dá 0. Aqui é a subtração direta. E na subtração direta, eu tenho que tomar cuidado com o danado do vai 1. Porque o vai 1 agora não vai para o dígito de cima, né, como na soma. Vai para o dígito de baixo. E é exatamente a mesma coisa que você faria caso tivesse
fazendo a subtração na álgebra tradicional, tá? Sem segredo nenhum. Só que existem outras maneiras da gente fazer a subtração. Por exemplo, o danado do 10 menos 5 que a gente fez, isso aqui é a mesma coisa. De eu somar 10 mais menos 5. Lembra da aula que a gente fez ontem? Ela só tinha um somador, ela só sabia somar, ela não sabia subtrair. Então, ela vai ter que usar esse tipo de estratégia, tá? Para poder fazer a subtração. Quando você quiser fazer um 10 menos 5, daquela aula que a gente construiu ontem, você tem que converter esse número negativo aqui numa representação para aplicar uma soma. Então, você pode fazer o seguinte, você pode transformar isso aqui em complemento de 1, transformar isso aqui em complemento de 2, pode transformar isso aqui em notação de excesso. Tá? E fazer a soma. E aí você tem o que você queria. Vamos começar com um complemento de 1. Como é que é o 10? 10 é assim, né? Como é que é o menos 5? Como o 5 é assim, como é que é o complemento de 1 dele? É desse jeito, né? Não é não? Aí é só somar. Que aqui eu vou ter um lance. Eu não estou dizendo quantos dígitos eu estou trabalhando, né? Não estou dizendo quantos bits eu estou trabalhando. Eu devia ter feito isso. Isso vai ficar muito confuso para a gente entender. Vamos trabalhar com os nossos 8 bits, tá? Então, 10 e 8 bits, como é? Bora, criatura, escreve. É, é, zero, 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 zero. 8 bits que eu estou trabalhando, né? 0, 0. Esse aqui é o meu 10 em 8 bits. E o 5 em 8 bits? 5 em 8 bits é 0. Deixa eu colocar aqui do lado. Tá. E aí, complemento de 1 vai virar assim. Esse aqui é o menos 5. Beleza. Aí eu vou somar o 10 mais menos 5. Pronto. E qual é o resultado? 0 com 0 dá 0. 1 com 1 dá 0. Vai 1. 1 com 8 dá 1. 1 e 1 dá 0. Vai 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 1. 1 e 1 dá 0. Opa, e aqui termino meus bits e vai 1. Só que eu não perco esse vai 1 não, tá? Quando eu estou fazendo a subtração em notação de complemento de 1, eu trago esse bit para cá, para o final, e vou somar. Ok? Sempre que der esse overflow aqui, eu trago esse bit e passo para cá. Então, 0 mais 1 dá 1, que vai dar 0, que vai dar 1. Pronto, esse aqui é o resultado. Confere? 10 menos 5 é 5. Beleza, show de bola. Então é só somar, tá?
Eu poderia não ter usado o complemento de 1, poderia ter usado o complemento de 2, né? E aí, como é que seria a representação de complemento de 2? É só eu somar mais um aqui, né? Ó. Isso aqui vai me dar isso aqui. 1, 1, 1. Isso aqui é o menos 5 em complemento de 2, tá? Então, é só corrigir aqui, né? E fazer a soma, tá bom? Então, 0 mais 1 dá 1. Aí vai aquela brincadeira todinha, né? 0 vai 1, que dá 1. 1 em 1 dá 0. Aí vai 1, que dá 1. Dá 0, né? Aí vai 1, que também dá 0. Aqui vai 1, que também dá 0. Aqui vai 1, que também dá 0. E aí sobrou aqui esse dígito. Só que a diferença da aritmética de complemento de 1, esse aqui é descartado, tá? Isso aqui não é levado em conta. Então, meu resultado é esse aqui. Então, 10 mais menos 5, usando o complemento de 2, é igual a 5. Tranquilo e calmo. Então, só nos resta ver como é que eu faço a subtração usando a notação de excesso. Como ela é bem legal, ela é bem divertida, dá um trabalho danado, eu vou deixar como exercício para vocês. Tá bom? Então, meus queridos alunos, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês escrevam presente aí no chat para que a gente contabilize a chamada, tá? Eu agradeço imensamente a presença de todo mundo, um grande abraço e eu vejo vocês na quinta-feira. Valeu, pessoal.